Suas mãos já não acariciavam. Seus pés já não caminhavam na direção dos pecadores. Sua voz já não era mais escutada. Estava em silêncio. Havia baixado à sepultura. Ele pregou com sua vida a palavra de Deus e seguia pregando em sua morte. Mesmo na tumba, ele nos ensinou a dar passos de serenidade, respeitando e aceitando a vontade do Pai. Ele trabalhava em nosso favor, dando passos em silêncio. Olá, queridos amigos. Minha saudação a todos vocês que estão acompanhando esta semana especial nos Passos de Jesus, um caminho de esperança. Esperamos que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família. Passados os eventos da sexta-feira, Jesus descansou afinal. Findara o longo dia, um dia de vergonha, tortura, 6 horas ele estivera pendurado na cruz. E quando os derradeiros raios do sol poente introduziram o dia de sábado, o Filho de Deus estava em repouso, no sepulcro de José. Concluída sua obra, mãos cruzadas em paz, descansava durante as horas sagradas do sábado. Jamais atraíra Cristo a atenção do povo como quando jazia no túmulo. Como de costume, levaram os doentes e sofredores para os átrios do templo, indagando: quem nos pode informar acerca de Jesus de Nazaré? As mãos amigas que nunca se esquivaram ao toque de comunicar cura ao repugnante leproso, achavam-se cruzadas sobre o peito de Cristo. Os lábios que lhes respondiam às petições com confortadoras palavras: quero ser limpo, estavam agora mudos. Suas mãos já não mais acariciavam, seus pés já não mais transitavam pelos caminhos poeirentos da Palestina, sua voz já não era mais ouvida, estava em silêncio. Porém, mesmo assim, ele nos deu preciosas lições. Naquele sábado, após sua crucifixão, Jesus também pregou, não de um púlpito, mas de uma tumba. O que ele transmitiu, mesmo estando em silêncio? Hoje, quero destacar 3 ensinamentos dados por Jesus. O primeiro deles aparece em Mateus, capítulo 27, versos 59 e 60. Mateus 27, 59 e 60. Leia comigo esses 2 versos. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. A primeira lição que nós aprendemos com Cristo é que nós devemos viver uma vida simples. Você já se deu conta de que tudo na vida de Jesus foi emprestado? A manjedoura onde ele nasceu, os pães e os peixes que usou para alimentar uma multidão, o barco de onde pregava e também viajava, o jumento que montou para entrar em Jerusalém, o cenáculo onde celebrou a ceia com os discípulos e mesmo a sepultura onde foi sepultado e o tecido o qual o envolveu. Todos eram emprestados. Por isso, jamais se ouviu receita mais eficaz contra o estresse e a ansiedade dos dias atuais do que aquelas palavras que brotaram de seus lábios. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus continuou: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por mais ansioso que esteja, disse Cristo, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Então Jesus concluiu em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quão mais feliz seria o homem se aprendesse a viver uma vida simples, a confiar na bondade e na direção do Pai. Essa foi a primeira lição que Jesus nos ensinou, mesmo estando morto. Uma segunda lição nos advém da tumba. Ele ensinou que o sábado é santo, é sagrado. Quando Deus concluiu a obra da criação, descansou no sábado, não porque estivesse cansado, mas para dar um exemplo para seus filhos. Ele abençoou e santificou, ou seja, ele o separou para uso sagrado. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós formos para Gênesis, no capítulo 2, nos versos 1 a 3, a palavra de Deus assim nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Por isso descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando Deus decidiu fazer o registro em 2 tábuas de pedra e dar os 10 mandamentos escritos por seu próprio dedo, ele incluiu o sábado como dia de repouso e de adoração. O 4º mandamento nos ensina: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º será o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, de acordo com o Êxodo 20, versos 8 a 11. Depois de bradar, está consumado, depois de haver entregue seu espírito morto na tumba, Jesus descansou no sábado, conforme o mandamento que ele mesmo havia estabelecido. E, ao mesmo tempo, seus seguidores assim também agiram. Quando vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 54, nós descobrimos de que Jesus morreu numa sexta-feira. E Lucas diz que era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e o corpo como ali fora depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado, diz Lucas, descansaram segundo o mandamento. Por isso, quando todo o pecado tiver fim, cumprindo-se o propósito de Deus de resgatar a humanidade, poderemos adorá-lo por toda a eternidade no dia em que ele criou para isso. Isaías, no capítulo 66, descreve: pois eis que como crio novos céus e nova terra, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Finalmente, no silêncio da sepultura, Jesus nos ensinou uma terceira lição. A lição que ele ensinou: a morte dele nos traz vida. Acompanhe comigo Mateus capítulo 27 e leia agora comigo os versos 57 e 58. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Interessante que os apóstolos haviam fugido.
As mulheres que seguiam a Cristo não estavam em condições de ajudar no seu funeral. Então, José de Arimateia entrou em cena. Ele tinha à disposição recursos para se encarregar do sepultamento do Senhor. Mateus 27, 58 vai dizer de que ele foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Nessa emergência, José de Arimateia veio em auxílio aos discípulos. Ele era membro do Sinédrio, tinha relações com Pilatos, era um homem rico e influente, e ele decidiu que o corpo de Jesus seria sepultado com dignidade. Deu a ele uma sepultura que ele mesmo preparara. José se transformara em um seguidor secreto de Jesus. Não tinha coragem de confessá-lo publicamente, mas sentia afeto pelo Senhor. E foi a morte de Jesus que levou esse discípulo covarde e secreto a se converter num testemunho vivo e destemido. A morte de Jesus impulsionou, apressou a decisão de José de Arimateia. Muitos temiam a ressurreição de Jesus e assim cuidavam para que o corpo de Cristo não fosse roubado. José não tinha esse temor. Ele confiava na profecia de que Jesus ressuscitaria. Ele não havia aceito a Jesus como Salvador abertamente enquanto estava vivo, mas tinha ouvido de seus ensinos, acompanhado de perto os seus passos. E embora os discípulos tivessem esquecido as palavras do Salvador acerca da sua morte e ressurreição, José lembrava-se muito bem delas. E as cenas ligadas com a morte de Jesus, que desanimaram os discípulos e abalaram sua fé, foram para José uma prova incontestável de que Jesus era o Messias, levando-o a tomar uma posição firme ao lado do seu mestre. O que Jesus havia pregado com sua vida, seguiu pregando em sua morte. Mesmo na tumba, no silêncio dela, ele nos ensinou que nós devemos viver vidas simples, devemos respeitar sua lei, inclusive a santidade do sábado, e que há esperança mesmo para a morte. E a pior morte que pode haver é a morte espiritual. Meu amigo, Jesus quer oferecer para você a vida. Ele ensina para nós nesse sábado de que Ele tem a vida. A morte dele nos trouxe vida e você pode aceitá-la agora. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Eu queria ter visto aquele dia quando a luz invadiu a escuridão, ter assistido Deus em ação, criando o mundo com a sua voz. Foi ali que Deus mostrou amor. Foi ali que Deus mostrou amor. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me seu amor, que é vida e luz pro coração. Eu queria ter visto aquele outro dia, quando as trevas encobriram toda a luz, ter assistido
Deus sem ação, salvando o mundo com as suas mãos. Foi ali que Deus mostrou amor. Foi ali que Deus mostrou o amor. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me seu amor, que é vida e luz pro coração. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me seu amor, que é vida e luz pro coração. Se você deseja ouvir o ensino de Cristo desde o seu sepulcro, se você deseja que a morte dele produza vida para você, ore comigo agora. Pai de amor, graças te rendemos por tão maravilhoso sacrifício e que mesmo o sepulcro nos ensina preciosas lições. Que a maior de todas elas seja aprendido por todos nós, de que a sua morte nos trouxe vida e vida eterna. Que nós possamos viver ao teu lado até aquele maravilhoso dia, quando o Senhor haverá de voltar em glória e majestade para buscar a todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Ok, amigos, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez aqui na igreja para tratarmos do último tema de nossa semana, que vai falar a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Eu espero por você.